Apoio Cultural, Supermercados Planalto, Fenícia Construtora e Sicredi. Hoje pela manhã, mais uma reunião foi realizada na Câmara Municipal de Umuarama para tratar sobre o futuro da área de preservação ambiental do Rio Piava. Por volta das 16 horas desta segunda-feira, uma forte tempestade começou em toda a região de Umuarama. Segundo o CIMEPAR, em apenas uma hora, choveu 104 milímetros. A previsão para o mês inteiro de outubro era de 179 milímetros. Os vereadores resolveram recuar e não aprovaram em segunda discussão o projeto que criava 10 novos cargos para a casa. Na primeira vez em que foi votado, ele foi aprovado com 7 votos a 2. Já ontem, as opiniões mudaram e foram 8 votos contrários. Boa tarde. Começa agora mais uma edição do P Notícias. Um homem foi preso no Jardim Iguaçu na noite de ontem por violência doméstica. Segundo o relato de sua esposa, ela e o filho de 13 anos teriam sido atacados com socos. O agressor foi encaminhado à delegacia. Agora há pouco foi apreendida uma moto roubada, suspeita de ter sido utilizada em um assalto. O repórter Thales está ao vivo e tem mais informações. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos, é isso mesmo. Hoje pela manhã, policiais militares abordaram 2 pessoas que trafegavam em uma moto sem placa. Ao constatarem que o condutor não possuía habilitação, os policiais levantaram a ficha do homem e verificaram que ele possui antecedentes criminais. Segundo informações da Polícia Militar, a moto teria sido furtada há poucos dias e utilizada durante um assalto no comércio local. Os policiais deram voz de prisão ao condutor e apreenderam o outro ocupante menor de idade. Foi constatado no sistema que a moto tinha alerta de furto realizado próximo à Chácara Paradise, indo para Mariluz ali, no dia 20, 2 dias atrás, e dessa maneira já foi dado voz de prisão ao indivíduo maior, já com passagem por tráfico e roubo também, indivíduo conhecido, e um menor que acompanhava, que era seu irmão. Foi apreendido também e os 2 encaminhados aí à 7ª SDP. Obrigada, Thales, pelas informações. Uma forte chuva caiu na cidade de Umuarama na tarde de ontem. Houve destelhamento de casas e queda de árvores. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica e as ruas ficaram completamente alagadas. Por volta das 16 horas desta segunda-feira, uma forte tempestade começou em toda a região de Umuarama. Segundo o CIMEPAR, em apenas uma hora, choveu 104 milímetros. A previsão para o mês inteiro de outubro era de 179 milímetros. Com a intensa chuva, muitos pontos das cidades ficaram alagados. Foram muros derrubados, diversas árvores, pontes, lixo por toda a cidade. Uma calamidade em toda a região. As providências logo no início da manhã começaram a ser tomadas. E hoje o clima é esse, é de recomeço, de recomeçar, de reconstruir. Depois da tempestade de ontem, está todo mundo tentando se ajudar, tentando se unir e limpando a cidade. Bem, a primeira providência, na realidade, foi tomada pelo prefeito Moacir Silva logo na manhã desta terça-feira, quando ele convocou uma reunião de emergência com vários secretários e solicitou a imediata elaboração de um minucioso relatório sobre o quadro geral resultante desse excesso de chuvas da tarde de ontem, tá? De início da noite de ontem. E de posse desse relatório é que vai estabelecer, então, uma linha de trabalhos de recuperação emergencial, né? Essa linha é emergencial. A previsão é que ainda chova novamente hoje. Com a terra encharcada, os estragos devem continuar acontecendo. Lembre-se, caso você perceba que sua casa está sendo invadida pela água, saia imediatamente e ligue para o Corpo de Bombeiros 193 ou Defesa Civil 199. Em menos de uma hora, os bombeiros atenderam aí quase 40 ocorrências. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo.
Na capital, a máxima não passa dos 21 graus. Cascavel e Londrina, máximas de 29 e mínimas de 20 graus em Maringá. Em Umuarama, o tempo amanheceu nublado e há previsões de pancadas de chuva para a tarde e noite. Para os próximos dias, continua chuvoso e a máxima não deve passar dos 33 graus. O Sesc Paraná realizou na tarde de ontem o lançamento da campanha de arrecadação de brinquedos. A repórter Larissa Fernanda tem mais detalhes. A partir desta segunda-feira começa a campanha aqui no SESC. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a Maurici. Maurici, como funciona então essa campanha? A campanha do brinquedo, ela vai estar acontecendo em todo o Sesc Paraná, né? E aqui em Umuarama, nós fizemos parceria com vários estabelecimentos, nós vamos estar com 22 pontos de entrega dos brinquedos. Então a pessoa pode doar, a gente pede de preferência brinquedos novos ou que estejam em bom estado de conservação. E aí o Sesc vai recolher e fazer a triagem desses brinquedos e destinar para as creches, para as crianças carentes. Para quem quiser, aqui no Sesc também é um ponto? Aqui no Sesc é um ponto, no Senac é um ponto, toda a Rede Planalto, a Rede Farma, a Holiday, a Paraíso Presente, o CNA, a Regina Calçados, a Pratique e a Palhacim. São todos postos, então tem vários pontos da cidade, é só você chegar, levar seu brinquedo, vai ter a caixa identificado com a logomarca da campanha do brinquedo e nós vamos estar recolhendo, nós vamos fazer 3 entregas, então serão 3 instituições. Qualquer brinquedo pode ser doado? Qualquer brinquedo, para menino, para menina, desde que esteja em bom estado de conservação. Qual é a expectativa, então, desta campanha deste ano? Grande, porque nos anos anteriores o Sesc sempre fez com arrecadação só dentro do Sesc e do Senac. E esse ano nós estamos abrangendo aí a campanha em todo o comércio para poder deixar mais opção para a população. Então nós estamos com uma grande expectativa. Muito obrigada, Larissa Fernanda, para o P Notícias. E hoje é dia de entrevista nos estúdios da UP. Vamos saber detalhes sobre o câncer de mama masculino. Voltamos em 2 minutos. O mês de outubro é dedicado aos cuidados com a saúde da mulher, em especial à prevenção ao câncer. Mas será que essa doença, o câncer de mama, só acontece com mulheres? É isso que a gente vai saber agora. Recebo nos estúdios da TV UP a doutora Josiane Saab Raal. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Nida. Boa tarde a todos os telespectadores da TV UP. Doutora, conta pra gente, é um caso raro, mas acontece em homens também o câncer de mama?
Na verdade, todo mundo acha que isso não existe. Mas de todos os casos, nós temos que 1% das pacientes acometidas com câncer de mama vai ser o número nos homens. Então, para cada 100 pacientes com câncer de mama, nós teremos um homem com câncer de mama. Como que essa doença pode ser descoberta de forma precoce? Na verdade, os homens têm que se palpar como as mulheres e na presença de qualquer alteração de pele, de mama, presença de alguma massa atrás do bico da mama, presença de algum nódulo, presença de algumas alterações, feridas no mamilo, ou o mamilo começar a entrar, começar a inverter, o homem deve procurar ajuda. Então, os mastologistas, como eu sou mastologista, nós investigamos os homens como nós investigamos as mulheres. Os sintomas são bem parecidos com o câncer de mama feminino mesmo? Bem parecidos. Doutor, e tem uma idade risco, assim, que acontece com mais frequência esse tipo de doença? Enquanto nas mulheres nós temos o câncer acometendo a mulher ao redor dos 50 anos, nos homens nós temos uma faixa etária um pouco mais avançada. Então, os homens ao redor de 60 anos vão ter uma incidência maior do câncer de mama. E que exame que os homens fazem? As mulheres geralmente fazem a mamografia, né? Ou até mesmo o toque para diagnosticar, como a senhora tinha dito. E os homens, assim? Além do autoexame, nós pedimos mamografia, assim como nas mulheres. E como exames complementares, às vezes nós precisamos fazer um ultrassom para complementar essa mamografia ou mesmo uma ressonância nuclear magnética. Então, da mesma forma que as mulheres, os homens também fazem mamografia e os exames complementares. E no geral, assim, qual que é os cuidados que eles podem tomar para perceber essa doença o quanto antes? Essa doença geralmente aparece no homem através de uma alta de hormônios femininos. Então, quais são os cuidados em gerais que o homem deve tomar? Evitar contato com hormônios femininos. Então, hoje nós temos um alto número de transexuais que começam a usar esses hormônios masculinos. Então, nós pedimos que se evite usar ou, se for usado, que diminua a quantidade desse hormônio ou faça os exames de prevenção. Além de uma dieta balanceada, rica em fibras, uma dieta baixa em gordura, que nós sabemos que a gordura depositada em corpo também é uma produtora de hormônio feminino. Então, principalmente nos homens obesos, nós temos uma maior taxa do câncer de mama. Obrigada, então, doutora, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Em menos de 3 dias, em torno de 100 kits de Natal já foram negociados pela CIL. Confira a matéria. Os kits de Natal da ACIL já estão disponíveis. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o presidente da associação, Celso Zolin. Celso, como que estão os kits? É verdade, os kits estão nos surpreendendo, já que a gente lançou no final da semana passada. Muitos empresários já começaram a ligar atrás dos kits. Todos os anos a CIL liga oferecendo. Esse ano está sendo atípico, muitos empresários estão ligando, inclusive comentando que o ano passado ele não aderiu e que ele deixou de fazer algumas vendas porque o cliente entrava na empresa e queria saber se tinha o cupom para preencher e como ele não tinha, o cliente não comprava. Então, realmente, nós temos certeza que vai ser um grande sucesso, já que todas as empresas que participou ano passado, participam todos os anos, provavelmente vai participar esse ano, e várias empresas de vários segmentos que não participaram ano passado já estão procurando a associação comercial para adquirir os seus kits. Nós, em um dia, praticamente vendemos mais de 100 kits, isso mostra que realmente devemos superar toda a expectativa. Existe uma previsão, então, de aumento das lojas e dos comerciantes e empresários aderirem à campanha? Com certeza. A Avenida Paraná, que é o forte do comércio no final de ano, todos praticamente aderem à campanha, né? Mas pelos consumidores que procuram comprar nas lojas identificadas, nas lojas que têm o cupom, o ano passado nós tivemos esse problema de alguns empresários que não aderiram à campanha e alguns clientes chegou a deixar a mercadoria no caixa depois de ter escolhido porque queriam o cupom para preencher. Então esses clientes que tiveram esse problema no passado já estão procurando a CIL para realmente adquirir os seus kits para que eles possam fornecer os cupons aos seus consumidores. Muito obrigado, Celso. Larissa Fernanda para o P Notícias. E o P Notícias volta daqui a pouco.
A sessão da Câmara de Vereadores esteve debatendo ontem duas questões bastante polêmicas. O projeto da lei da APA do Rio Piava foi retirada de pauta e os vereadores recuaram e desaprovaram a lei do aumento de cargos da casa. A sessão desta segunda-feira foi muito polêmica. Eu fiquei triste de ter passado esse projeto para ser o último, porque não tinha mais ninguém no mercado, nem a imprensa. E eu, vereador Toninho, vereador Fabiano, votamos contra. Os vereadores resolveram recuar e não aprovaram em segunda discussão o projeto que criava 10 novos cargos para a casa. Na primeira vez em que foi votado, ele foi aprovado com 7 votos a 2. Já ontem, as opiniões mudaram e foram 8 votos contrários. A decisão foi tomada depois que alguns vereadores procuraram a promotoria e disseram na sessão que, se a lei fosse aprovada, a casa criaria uma indisposição com o Ministério Público, que é contra a contratação de mais pessoas para prestar serviços na Câmara. O bom senso prevaleceu. Acho que esse era o caminho. Fazer com que a Câmara não aprovasse algo que fosse criar um embate com o Ministério Público. O Ministério Público já tinha recomendado isso para a Câmara, no sentido de que a Câmara se adequasse, né, extinguisse os cargos que estivessem a mais. E, graças a Deus, hoje ocorreu o bom senso aqui na Câmara, onde todos os vereadores aprovaram, ou seja, com um voto só contrário, e aprovaram a rejeição, ou seja, rejeitaram esse projeto. Há menos de 2 meses, o promotor Fábio Hideki Nakanishi já havia pedido que fossem exoneradas pelo menos 14 pessoas que trabalhavam em cargos comissionados. O pedido foi aceito pela casa, que atualmente tem 24 funcionários comissionados e outros 24 efetivos. O autor do projeto e presidente da casa, Marcelo Nelli, alega que é necessário ter mais pessoas trabalhando, principalmente para suprir as vagas dos funcionários que estão se aposentando. Mas, na noite de ontem, ele pediu para que os vereadores votassem contra a aprovação da lei e disse que quer criar novo projeto depois que conversar com o Ministério Público. Se não fosse necessário, você poderia ter certeza que não apresentaria esse projeto. O projeto realmente é necessário, que todos nós discutimos com todos. Só que, como teve essa conversa com o promotor hoje, o pessoal achou por bem, então, a gente esperar para ter uma outra conversa com ele. Mas que realmente nós precisamos, porque nós tivemos que mandar embora 12 funcionários, temos que mandar mais uma embora, que nós também vamos mandar, e nós vamos ficar aqui desguarnecidos. Agora, infelizmente, o poder público é totalmente diferente do poder privado. Nós temos que respeitar algumas normas, e essas normas são complicadíssimas. Então, como nós vamos contratar uma pessoa para fazer a limpeza se não fazer pelo concurso? Então, tem que ser feito um concurso. Agora, infelizmente, alguns colocam diferente. Isso na mídia, que é até ruim para nós. O vereador Jones Vivi discorda. Desde o início, fui contra, deixei claro. Na comissão eu dei o parecer contrário, porque eu acredito que não havia necessidade. Fiz uma representação, protocolei no dia 14 agora, uma representação no Ministério Público, para que o Ministério Público atuasse, se acaso viesse a ser aprovado esse projeto, porque, no meu entender, nós temos que conter despesa e não aumentar as despesas. Os cargos que estavam sendo criados não tinha necessidade alguma. Outro projeto que foi muito discutido na última semana e que acabou sendo retirado de pauta foi o que cria emendas e subemendas para instituir condições de uso, ocupação e parcelamento do solo nos imóveis localizados na área de proteção ambiental da bacia de captação do Rio Piava. No entendimento do Ministério Público, as emendas propostas pela casa podem prejudicar o rio, que é a única fonte de captação de água da capital da Amizade. Sob a orientação do promotor Marcos Antônio de Souza, o prefeito de Umuarama, Moacir Silva, enviou um ofício pedindo para que o projeto fosse retirado de pauta. O pedido foi aceito e o projeto nem foi votado. Na última sexta, os vereadores se reuniram com o Poder Executivo e com a promotoria e hoje, pela manhã, uma nova reunião aconteceu na Casa de Leis. O projeto tinha aberto, o que foi aprovado na segunda passada, abriu toda uma possibilidade de ter obras lá e sem controle, sem nada. Então, o Ministério Público interveio, fez uma reunião com os vereadores e demonstrou isso até para todos os vereadores, principalmente aqueles que votaram a favor das emendas, e fez com que a gente pudesse
voltar atrás. Eu acho que agora vai se reunir amanhã todos os vereadores, juntamente com os demais membros da sociedade, Ministério Público, né? E a gente vai encontrar um mecanismo de forma bem rápida para aprovar um regramento para disciplinar o uso daquela área lá da APA, que é de suma importância para a nossa população, que é preservar a nossa única manancial capaz de abastecer a cidade de Umuarama. Amanhã nós temos uma reunião 9 horas da manhã aqui com o promotor, presidente do conselho, com todos os membros responsáveis, para a gente poder tentar achar um meio termo nesse projeto. Entendo que esse projeto realmente precisa ser feito alguma coisa que coíba o abuso que está acontecendo lá, que muitos produtores hoje cuidam daquilo, e alguns dizem que não, apesar de tudo, mas eles cuidam, tanto é que temos a melhor água, a quinta melhor água do Paraná. Poderia ser melhor, então vamos, o que cabe a nós políticos? Tentarmos achar a melhor forma de melhorar essa água. Então, nós queremos, assim, entrar num bom senso, também não prejudicando os produtores rurais e também melhorando a nossa qualidade de água. Em meio a projetos rejeitados e retirados de pauta, ontem os vereadores aprovaram a lei que cria o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A intenção é fazer com que os recursos municipais, estaduais e federais cheguem mais rápido às entidades que sejam repassadas de uma comissão, que deve dar o destino certo ao dinheiro. E hoje pela manhã estiveram reunidos na Prefeitura de Umuarama o Poder Legislativo e o Ministério Público, a fim de entrar em acordo sobre o Rio Piava. Hoje pela manhã, mais uma reunião foi realizada na Câmara Municipal de Umuarama para tratar sobre o futuro da área de preservação ambiental do Rio Piava. Participaram do encontro vereadores, representantes do Ministério Público, da Sanepar e dos produtores que vivem na APA. Recentemente, o Ministério Público solicitou a retirada do projeto que já estava em andamento. Nós fizemos uma reunião com o Ministério Público, ele pediu uma audiência para que nós possamos talvez melhorar esse projeto que veio. Então, hoje nós estamos fazendo essa discussão, primeira discussão, vamos fazer um esboço e depois vamos tentar fazer um projeto realmente que possa ser condizente com aquela área. O objetivo do encontro é fazer valer o que prevê a legislação ambiental em relação à área de preservação do Rio Piava. Com a intervenção do Ministério Público, a expectativa é que seja possível conciliar as obrigações e direitos dos produtores e moradores da área, que devem participar diretamente da elaboração do projeto. Nós vamos também, junto com ele, demonstrar quais são a real necessidade para que nós possamos fazer um projeto um pouco, quem sabe, que agregue muito mais do que aquele que nós estamos fazendo agora. E entre várias formas de terapia, conheça uma nova alternativa, a musicaterapia. E a música é uma terapia, né? Você tá no dia a dia, aí, todos os dias, né, trabalhando, cada dia uma música diferente, né? A música para terapia é um dos melhores remédios que eu acredito que seja, né? A música, além dela ser uma terapia, né, nos proporcionar prazer, ela também trabalha a socialização, a coordenação motora, o emocional, o equilíbrio emocional, né, porque muitas pessoas buscam a música depois de adultos, tem uns que são aposentados, né, daí vem para cá para tocar, né? E isso trabalha no equilíbrio emocional. Relatos que relacionam a arte e formas de expressão a uma espécie de processo terapêutico são bastante comuns entre pessoas que praticam atividades artísticas. Aproveitando os princípios terapêuticos da arte através do seu recurso expressivo, é que a arte-terapia desenvolve objetos de criação estética buscando benefícios para a saúde. Jorge, que é professor e leciona psicologia e arte, explica o que é a arte-terapia. A arte-terapia é uma das estratégias que, em geral, se usa no acompanhamento psicoterápico. É uma estratégia que os profissionais de psicologia clínica utilizam recorrendo à arte, a alguma expressão artística, como dança, teatro, pintura ou música. Então, a arte-terapia o nome arte-terapia se refere a um conjunto de estratégias que é utilizado dentro da psicologia clínica
para o acompanhamento e para desenvolvimento das temáticas que surgem no acompanhamento psicoterápico. E não é só a música que é capaz de expressar sentimentos e conectar os mundos interno e externo de cada indivíduo. A professora de pintura, Raquel, também avalia os benefícios que sua arte revela, como, por exemplo, no combate ao estresse. A maioria das alunas que nós recebemos aqui, elas vêm com esse intuito. Então, desacelera um pouquinho, vai fazer as coisas com mais calma. Então, é uma terapia. Os benefícios proporcionados pela produção artística também atraem muita gente para estas práticas, como o caso de Dona Célia, que vê nas aulas de pintura muito mais do que desenhos e tintas. É muito bom, principalmente com a nossa prof aqui, que é uma benção. Uma pessoa maravilhosa. Mesmo que a gente venha aqui só para conversar, já é bom demais. A arte, como um recurso, ela mobiliza outros aspectos da vida subjetiva, que não são a racionalidade, e ela permite ao sujeito experimentar, vivenciar situações da sua vida, desafiadoras e até prazerosas. Então, a arte joga esse sujeito em um tipo de vivência, um tipo de experiência que o faz experimentar situações vivenciais muito novas. Até mesmo quem está começando a se desenvolver também reconhece os benefícios que a arte pode trazer para o dia a dia. Além dela fazer bem para a memória, ela ajuda na coordenação motora e eu gosto muito de fazer música. E música, para mim, é como uma terapia. Me ajuda na coordenação motora, na concentração. Me ajuda muito a música. Os primeiros benefícios é essa experimentação de poder. Mas não um poder violento, mas uma experimentação do que o sujeito pode. Por exemplo, do que o meu corpo pode. Ou, no caso da música, né, do canto, o que minha voz pode. E o P-Notícias dessa terça-feira fica por aqui. Assista às 6 horas o Comando Geral. Uma ótima tarde para você e a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Apoio Cultural Supermercados Planalto, Fenícia Construtora e Sicredi.